Agora vamos falar sobre o veículo leve sobre trilhos, o VLT. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, João Pedro Valente, defende a continuidade das obras. Ele acompanhou na última sexta-feira a visita de vereadores no Centro de Manutenções do Modal. E é com o presidente do CREA e o Conselho Regional de Agronomia e Arquitetura que nós vamos conversar aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Presidente, essa questão do VLT ela está extremamente polêmica, né? De um lado, o governador Mauro Mendes diz uma coisa, de outro, tem aí o discurso do prefeito Emanuel Pinheiro. Uma das críticas que o próprio governador Mauro Mendes fez é do seguinte: olha, por que é que não fiscalizaram lá atrás, para não acontecer tudo que aconteceu, inclusive a roubalheira que teve aí nesse modal. E é sobre esse assunto que eu gostaria de saber qual a posição do CREA. O CREA falhou na fiscalização quando começou a ser construído esse VLT, presidente? Qual a avaliação que o senhor faz? Lúcio, você me dá uma oportunidade muito importante de esclarecer a sociedade. A função básica do Conselho é fiscalizar todas as obras de engenharia e agronomia com o propósito de proteger a sociedade. A sociedade não pode receber uma obra que coloque aquela população em risco. E eu posso te assegurar com muita tranquilidade, em que pese eu não estar presidente à época, estar presidente a posteriori, mas eu tive o cuidado de me informar e buscar inteirar do que aconteceu na época. E mais de 130, foram 133, 134 autos de infração foram aplicados só nessa obra. Porque o que o CREA faz? O CREA ele vai na obra e verifica se há um profissional habilitado responsável por aquele projeto. Tinha lugar aí que nem profissional tinha. Onde não tiver o profissional, o CREA notifica, ou melhor, notifica não, o CREA autua, e aí a instituição, ou a empresa, ou o particular, ele tem 10 dias de prazo para recorrer. Muita coisa não tinha nem projeto. As autoridades, aquelas autoridades ligadas aos órgãos de controle e fiscalização, sabiam disso. Isso. Sabiam. A Assembleia Legislativa sabia, Tribunal de Contas sabia, Ministério Público, todo mundo sabia. Então, é assim, as obras que foram fiscalizadas pelo CREA, todas foram, como eu te assegurei, nós temos mais de 130 autos de infração aplicado nessas obras, e todos eles foram devidamente regularizados, mas a gente encontrou algumas obras nesse conjunto de obras da Copa que foram contratadas pelo regime de RDC. Você já viu falar muito bem disso. O regime de RDC, a instituição, o órgão, estipula um preço e as empresas apresentam uma contraproposta, aquele que apresenta um preço menor contrata, né? O diferencial do RDC é que o órgão que propõe a obra, ele apresenta um projeto básico e o contratado tem que elaborar os projetos complementares. Que é o projeto executivo. Isso. E aí a gente encontrou e autuamos algumas trincheiras sem projetos complementares, especialmente de drenagem. Por exemplo, você vendo todas as trincheiras por aí, você viu o problema de drenagem. Nós detectamos e autuamos a falta de projeto de drenagem nessas obras. E para o nosso telespectador entender, depois dessa autuação, como deveria ter sido esse processo? E até mesmo a presença aí do CREA em cima disso. Autuou 10 dias, venceu o prazo. A empresa não recorreu e não se adequou. E daí? Não, recorreu. E se adequou. A maioria dos profissionais que estavam vinculados às empresas que executaram essa obra em Cuiabá eram de São Paulo. Então eles não tinham sequer registro no CREA Mato Grosso. Então todos eles foram obrigados a vistar, quer dizer, a fazer o registro do visto no CREA Mato Grosso e recolher as devidas ARTs. Daí a qualidade da obra, né, se a obra está correta ou não, aí tem um profissional responsável. Então, agora, uma vez o profissional se legalizando, recolhendo a RT e ficando responsável por aquela etapa, ele passa a ser o responsável técnico por aquilo ali. Daí o CREA sai de cena. A função do CREA é exigir que tenha lá um profissional qualificado e legalmente habilitado para executar aquela obra. O governo disse que, olha, nós não temos R$1 bilhão para terminar essa obra, que é o mínimo, que já foi dito aí até pelo próprio consórcio VLT, que custaria pelo menos R$1 bilhão, talvez até mais para concluir essa obra. Mas tem um outro problema também, que é a questão da tarifa, que teria que ser subsidiada
porque ficaria em torno aí de R$ 8, R$ 9 a tarifa do VLT, integrada aí com o sistema de transporte coletivo, os ônibus convencionais. A pergunta é, tem viabilidade econômica ainda o VLT, presidente? Pela visão do CREA? É necessário que sejam feitos novos estudos, porque esse estudo de 1 bilhão foi lá atrás. Eu não sei se hoje é 1 bilhão, é 900, é 800, eu não sei. É preciso ser refeito. Porque não, essa informação é uma informação mais recente de representantes do consórcio porque tem um VLT. conjunto de equipamentos. De um advogado. Tem um conjunto de equipamentos, ferragem, etc., que estão em depósito e que a gente não sabe como é que está a qualidade daquilo, se ainda vai poder ser usado ou não. Nessa semana eu recebi 30 fotografias de um fotógrafo, onde eu vejo lá um conjunto de ferramentas todas, de equipamentos todos já oxidados, já expostos ao Era tempo. justamente isso que a gente também tem que perguntar nesse curto prazo que sobra. O CREA esteve presente naquela vistoria na última semana que os vereadores foram ali nas obras do VLT. O que saiu daquela vistoria de diagnóstico do CREA? Não, aquela vistoria, aquilo lá, ao meu ver, quem pôde participar lá viu que foi praticamente uma entrevista coletiva lá no terminal. Nada além disso. Não houve nada além disso. Houve lá algumas entrevistas e eu, por acaso, também fui entrevistado ao final. E aí a pergunta o senhor acha que deve concluir a obra do VLT? Olha, eu acho que aquilo ali, para falar assim bem o português claro, que é meu jeito de ser, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se não conclui, os nossos filhos, daqui a alguns anos, vão dizer, puxa vida, perdemos a oportunidade de ter um transporte moderno, um transporte limpo, etc. E os nossos pais deixaram de fazer isso. Se fizer, vamos deixar um legado de uma dívida ainda maior para o Estado e uma conta para ser paga todos os meses que nós não temos. Com o risco de saber, vai funcionar? Porque é isso. Pois é preciso que o governo do Estado, preciso que o governo do Estado constitua uma nova empresa para administrar isso, que lá não é uma coisa trivial, né? Então é preciso ter consciência de que o problema é grande, tá certo? Eu particularmente acho que já que deram o nome aos bois, disseram que houve desvio, que houve vamos dizer assim, malversação do recurso, eu acho que pagaram propina. Eu acho que o caminho, um dos caminhos, pelo menos para amenizar essa inviabilidade econômica, é buscar de volta esse dinheiro que foi desviado para poder ser aplicado, pelo menos na execução do final da obra. Agora, a operação desse VLT já está dito por diversas bocas que é inviável. Até porque no mundo todo o VLT é subsidiado pelo governo. O nosso governo tem condições de subsidiar o VLT? Já disse que não. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso conselho.